de hábito das nossas reuniões espíritas, vamos fazer a nossa prece, rogando a proteção dos bondosos mentores espirituais para as nossas atividades desta manhã, pedindo também a inspiração do alto para o expositor escalado para a manhã de hoje. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e sempre, Senhor. Perdoa nossas dívidas como perdoamos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentações dos maus, mas livra-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja. Nossa casa, Sociedade Espírita Francisco de Assis de Amparo aos Necessitados, na última sexta-feira completou 111 anos de atividades ininterruptas. É uma alegria muito grande que os Espíritos nos concederam, nos dando esta casa para nos abrigar, para nos trazer a sua doutrina, os seus ensinamentos e sua assistência espiritual. Então, é uma manhã de gratidão que nós temos para com todos os que passaram aqui por essa casa, na direção das atividades diversas aqui da nossa casa. Então, a nossa gratidão a todos os que estiveram presentes aqui e que se encontram, alguns até, podem ser até reencarnados, né? Mas os desencarnados também. E como uma reunião comemorativa, nós convidamos hoje nosso companheiro Fábio Maurício Osman Maia, um dos conselheiros aqui da nossa casa, trabalhador de longa data, que estará fazendo a palestra para nós. Ele que é neto de um dos baluartes aqui da casa, o seu Álvaro Osman. É com muita alegria que nós passamos a palavra ao nosso companheiro Fábio. Muito bom dia a todos. Rogamos a Jesus, o grande médico de almas, aquele que como homem dividiu a história em antes dele e depois dele, que nos abençoe a todos nessa manhã de júbilo, nessa manhã em que nós comemoramos também, embora tenha transcorrido no dia 20, anteontem, portanto, o aniversário de 111 anos da Sociedade Espírita Francisco de Assis de Amparo aos Necessitados. Contam-nos os evangelistas, Mateus, no capítulo 19, itens 16 a 24, Lucas, no capítulo 18, itens 18 a 25, versículos 18 a 25, e Marcos, no capítulo 10, versículos 17 a 25, que aproximou-se de Jesus um mancebo e disse: Bom mestre, que bem devo fazer para adquirir a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Bom, só Deus o é. Se queres entrar na vida, guarda os mandamentos. E o moço então retruca a Jesus e pergunta: que mandamentos? Jesus então diz: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não darás testemunho falso, honra a teu pai e a tua mãe, e ama a teu próximo como a ti mesmo. O moço então vai replicar a Jesus: tenho guardado todos esses mandamentos desde que cheguei à mocidade. Que é o que ainda me falta?
Jesus, então, dando sequência ao diálogo, responde: se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá-o aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. O rapaz, ao ouvir aquelas palavras, ficou muito triste, muito aborrecido, chateado, porque ele era um jovem que, além de estar na flor da juventude, possuía grandes haveres, possuía muitos bens, era uma pessoa rica, uma família rica. Jesus, então, vai dizer aos seus discípulos, quando o moço se retira: digo-vos em verdade, que bem difícil é que um rico entre no reino dos céus. Ainda uma vez vos digo, é mais fácil que um camelo passe pelo buraco de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Ora, essa lição de Jesus nos remete a uma reflexão importante no sentido da questão do desapego, da questão de como nós tratamos aquilo que possuímos, as nossas posses, os nossos bens, e como encaramos a vida material e qual é o valor que damos a esta vida material e qual o valor que damos à vida do Espírito Eterno. Porque é preciso nos compreendermos como espíritos imortais que somos, como espíritos que somos criados para a eternidade e que vamos viver pela eternidade. Estamos sempre repetindo aquilo que a doutrina espírita nos ensina a partir da codificação kardeciana, de que somos todos almas imortais, e que a vida não começa no berço e se encerra no túmulo, mas prossegue sempre. Então, quando vemos, ou quando refletimos a respeito desse diálogo de Jesus com o moço rico, nós pensamos que valores são necessários para nós, para buscar aquilo que Jesus naquele diálogo coloca como a vida eterna, mas que é esse desprender-se dos bens materiais, o que é um grande desafio nos tempos de hoje. Aliás, quando se tratava daquele moço rico que busca esse diálogo com Jesus, é muito importante nós colocarmos aqui que aquele jovem, como ele era um jovem que tinha muitas posses, que possuía dinheiro, que possuía os seus haveres, para ele, jovem, era um desafio muito grande deixar o que tinha, uma vida de conforto e luxo, para dedicar-se a seguir Jesus, por exemplo. Dar os seus bens, como Jesus fala, para os pobres, era um desafio muito grande para aquele moço. E há uma narrativa feita pelos Espíritos que conta que o jovem, isso não está nos Evangelhos, mas que conta que o jovem, após aquele momento em que ele não vai seguir Jesus, que ele faz a opção por ficar com seus bens materiais, ele haveria dito também para Jesus que ele tinha uma corrida de bigas programada para aquele final de semana. E que naquele final de semana, então, o jovem vai para essa corrida de bigas e acaba por desencarnar num acidente com a biga na qual ele estava. Isso está no livro Personagens da Boa Nova, editado pela Federação Espírita do Paraná. Se não me falha a memória, o título do texto é Uma Águia de Asa Quebrada, se não me falha a memória. Então, ali se conclui a narrativa que os evangelhos nos trazem com o que teria acontecido com o jovem. Mas, pensando nesse jovem, né, e trazendo isso para os tempos atuais, para o momento em que nós aqui vivemos, é preciso pensar que vivemos tempos
em que houve um grande progresso científico, um grande progresso tecnológico, em oposição ao desenvolvimento humano. O mundo, sem dúvida nenhuma, transformou-se de há 2000 anos atrás, da época em que Jesus esteve conosco aqui na Terra. O mundo se transformou muito e passou a contar com elementos que não haviam lá naquela época. As tecnologias das quais nós temos hoje, como os telefones celulares, os computadores, a internet, ou mesmo algumas coisas um pouco anteriores a isso, como a TV, o rádio, ou outros aparelhos eletroeletrônicos que facilitam a nossa vida, que nos trazem a comunicação imediata, né? Os próprios meios de transporte, como o avião, que nos transporta a velocidade imensa, encurtando muito as distâncias. Nada disso existia ao tempo de Jesus. Mas as pessoas já sentiam lá naquela época, como esse moço rico, um vazio existencial. E nesses dias de hoje, esta sociedade, que nós vamos chamar aqui de sociedade pós-moderna, essa sociedade pós-moderna, ela sofre muito com a falta de identidade, com o vazio constante, porque muitas pessoas vivem hoje um vazio existencial. Muitas pessoas se ressentem de alguma coisa que lá dentro da alma parece que está faltando, parece que lhe faz falta. Então muitos de nós hoje nos sentimos entristecidos, às vezes sem saber exatamente o porquê. Nos sentimos deprimidos sem saber exatamente o porquê. Mas esta sociedade na qual nós vivemos, ela tem, além do problema desse vazio constante, que vamos chamar aqui de vazio existencial, o problema do individualismo. Nós pensamos muito nos nossos interesses mais imediatos, pessoais e imediatos. E às vezes nós descuidamos com o que acontece à nossa volta. Nós esquecemos daquelas lições, como a lição do bom samaritano, daquele sujeito que descia de Jerusalém para Jericó, que um cidadão descia de Jerusalém para Jericó, foi assaltado, deixado quase que semi-morto e nu. Passa por ali um sacerdote e segue adiante, o doutor da lei, e segue adiante. Passa o levita e segue adiante, até que o samaritano, que era considerado um homem de má vida, para socorrer aquele indivíduo que se encontrava caído à beira do caminho. Socorre, leva para a hospedaria, pede que o hospedeiro cuide dele, paga o hospedeiro antecipadamente e descuida dele, que quando eu voltar, se tiver mais alguma despesa, eu vou pagar também. Então esse samaritano, que era aquele homem considerado um homem de má vida, mas que vai e socorre aquele que é o seu semelhante, independente de quem ele era, porque aquela pessoa não tinha uma identidade ali, ele estava semi-morto, estava despossuído das suas roupas, dos seus trajes, então não se sabia quem era o indivíduo que estava ali. E o samaritano então para e socorre, faz o socorro. Esse samaritano, ele não era um sujeito individualista, ele era uma pessoa que se preocupava com o seu próximo, com aquele que estava no seu caminho, independente de quem fosse. Mas nós, nos dias de hoje, buscamos mais o individualismo e pensamos muito em nós. Se nós formos analisar o que ocorre nas redes sociais, por exemplo, nos dias de hoje, quando uma pessoa tem um determinado posicionamento ideológico, ela coloca aquele posicionamento, imediatamente ela é combatida, e aí se desfazem até as amizades, porque nós somos ainda individualistas e queremos impor aquilo que pensamos, aquilo que para nós é o correto, né? Então essa é uma das características dessa sociedade pós-moderna.
Também há uma outra questão na sociedade pós-moderna, que é a valorização extrema da imagem sobre a realidade. Então, se nós pegarmos novamente as redes sociais, no Instagram, no Facebook, nós vamos ver que as pessoas querem mostrar, né, uma imagem que nem sempre corresponde com a realidade. Então todo mundo no Facebook ou no Instagram está feliz. Mas será que por dentro essa criatura está feliz? Será que essa pessoa, de fato, né, ela está bem com ela própria? Será que ela está satisfeita com aquela vida que ela leva? Então, nós temos, dentro do contexto das redes sociais, a percepção de um mundo absolutamente feliz. E quando vamos nos deparar com as estatísticas sobre depressão, nós levamos um susto, porque muitas pessoas estão buscando os consultórios psiquiátricos, os consultórios dos psicólogos, para buscar resolver o seu problema interior, o seu problema da depressão. Porque, de fato, a depressão é uma doença, isso é fato, né? Mas é uma doença que já existia desde a antiguidade, existe ainda hoje, mas que precisa ser compreendida como uma doença da alma. Não somente como uma doença física, não somente como uma doença do corpo, mas como algo que está dentro da pessoa. O sentimento da depressão, ele vem de dentro. Às vezes as pessoas olham e dizem, não, mas fulano lá diz que está com depressão, mas olha, ele está bem. Não, porque está lá dentro da pessoa, né? E isso faz parte disso que eu venho falando desde o início da palestra, que Joana de Ângeles, o espírito mentor de Divaldo Pereira Franco, chama de vazio existencial. Agora, a questão é buscar as causas desse vazio existencial. Então, Joana de Ângeles vai apontar para nós algumas características e algumas causas que levam as pessoas a esse processo. De acordo com Joana de Ângeles, o ser humano chegou a este ponto em que nos encontramos hoje devido ao materialismo utilitarista, que faz com que o ser humano deseje, primeiro, possuir. Eu preciso ter. Eu quero ter. Então eu quero um carro novo. Eu preciso ter. O aparelho celular meu não é o da moda. Então eu preciso ter aquele que é da moda. Então, esse desejo de posse, do possuir, é um dos problemas apontados por Joana de Ângeles como um dos fatores causadores do vazio existencial. Joana aponta também um outro problema, que é o dominar. O ser humano quer possuir, mas ele também quer dominar. Ele quer controlar as coisas, controlar as pessoas, controlar as situações. E nem sempre o controle da situação está nas nossas mãos, ao nosso alcance. Então isso gera uma ansiedade. Gera ansiedade. E aí a pessoa vai se debilitando por causa dessa ansiedade e vai gerando outras doenças que vão lhe debilitando a saúde física e emocional. O terceiro aspecto apontado por Joana de Ângeles é que o ser humano quer gozar por um momento. Ou seja, usufruir de alguma coisa por um momento, mas logo isso passa. E quando isso passa, eu já não quero mais, aquilo eu já descarto, eu já não preciso mais daquilo. E aí Joana diz que ocorre então a criação do desejo de bens de consumo, sempre implicando em novas necessidades. Ou seja, nós passamos a criar novas necessidades. E isso tudo cria um sujeito, que é o sujeito pós-moderno, que é um sujeito insatisfeito, é um sujeito frustrado e seduzido pela imagem. Essas características que Joana de Ângeles nos aponta e que a sociologia também vem apresentar
como um problema da pós-modernidade, um problema do momento no qual nós vivemos, nesse início do século XXI, eles estão, para nós, como uma problemática que precisa ser resolvida. Mas como é que a gente vai resolver isso? Porque essa nossa sociedade, ela recebe muitos estímulos constantemente. Nós somos estimulados, quando eu falo do desejo de possuir, nós somos estimulados ao possuir, por exemplo, com as propagandas da televisão. Então a TV solta uma propaganda, aquilo é pensado como forma de atingir psicologicamente o indivíduo para que ele deseje comprar aquele produto. Então, a televisão é uma das formas de nos atingir, de nos impactar, no sentido do desejo de consumo. Um outro problema é que o ser humano passa muito tempo assistindo a televisão, mas principalmente, e aí a questão é grave, tanto com jovens como com adultos, nas mídias sociais, seja no computador, seja no telefone celular. Nós passamos muito tempo vendo as notícias nas chamadas redes sociais. Isso nos prende muito, nos chama muita atenção. Então, nós ficamos presos a um mundo virtual e passamos a perceber que esse mundo virtual ele nos envolve tanto que a gente não consegue mais viver sem a internet, viver sem o nosso telefone celular, ou sem o computador, sem consultar o WhatsApp, sem olhar o Instagram, sem olhar o Facebook. E a gente, dia por dia, passa a fazer uso dessas ferramentas, que tem muita coisa positiva. É importante a gente salientar isso. Isso aí não é um objeto do mal. Ele faz parte do desenvolvimento tecnológico. Ele nos traz muitas facilidades, não resta a menor dúvida. Mas a questão é não se permitir escravizar por aquilo e ficar dependente dessas tecnologias, do que as redes sociais nos apresentam. Então, o grande desafio para nós, um dos grandes desafios, é saber como lidar com essa informação que nos chega. É saber como lidar, por exemplo, quando há uma discussão nas redes sociais sobre pontos de vista diferentes. Como é que eu vou lidar com isso? Eu vou bater de frente com aquela pessoa que está postando alguma coisa diferente do que eu penso? Então esse é um dos grandes desafios, porque muitas amizades têm se desfeito em função de posicionamentos diferentes em relação a questões, sejam políticas, sejam questões sociais, ou seja lá o que for. As pessoas, por posicionamentos diferentes, acabam rompendo velhas amizades. E nós passamos muito tempo nisso. Passamos muito tempo quando vamos ao shopping center, quando vamos nos shoppings, ficamos lá envolvidos com compras, com lojas, etc. Então, tudo se resume para uma parcela muito significativa da população em consumo e diversão. E é isso que Joana de Ângeles chama a atenção. Há inclusive uma obra chamada Refletindo a Alma, que é um estudo feito a partir da série psicológica de Joana de Ângeles por psicólogos, psiquiatras, e que, ao estudar a obra de Joana de Ângeles, a dissecam completamente e trazem um estudo muito sério a respeito do vazio existencial. Então, a gente percebe que há pessoas estudando isso porque é um problema que aflige o ser humano nos dias de hoje. A sociedade pós-moderna, ela favorece muito o hedonismo, anula a dimensão entre público e privado. Nós nos tornamos, nós tornamos público assuntos privados, assuntos da nossa família. Se eu faço uma postagem de uma foto da minha netinha lá na internet, eu estou tornando público algo que é privado, algo que é da família. E nós fazemos isso. Nós temos este hábito, nós fazemos esse tipo de coisa. Então, o que tudo isso gera no ser humano? Gera o estresse, gera a perversão, gera a depressão,
o tédio, né? Então, quais são as consequências de todos esses fatores? Ansiedade, solidão, fobia social. Tem pessoas que têm dificuldade de conviver no meio, se sentem desesperadas quando estão em público. E o indivíduo perde a noção do real e perde muitas vezes a noção de si mesmo, né? E aí qual é a solução para toda essa problemática? Porque até aqui nós estamos falando do problema. Qual é a solução? E aí eu volto lá na questão do moço rico. Quando aquele jovem procura Jesus, ele não procura Jesus, ele procura Jesus porque ele está sentindo esse vazio na alma. Vejam, 2000 anos atrás. Embora ele não tivesse a internet, embora ele não tivesse o celular, embora ele não tivesse toda essa informação que nós temos hoje, ele tinha o vazio da alma. Ele tinha esse vazio. Como qualquer um de nós pode enfrentar este vazio. E ele vai buscar o socorro onde dizem para ele, olha, lá tem um cidadão lá que está fazendo curas. Então, ele buscava quase como se Jesus fosse dar para ele uma pílula, ele tomasse aquilo e resolvesse o seu vazio. Mas a proposta de Jesus para ele é uma proposta complicada, porque ele teria que abrir mão de tudo aquilo que ele tinha, né? Dos seus bens, do seu conforto, das suas benesses. Ele tinha que abrir mão de tudo aquilo. Então, para ele era muito difícil fazer isso. Mas, quando nós buscamos, na história mesmo, situações semelhantes, fazer comparativos, nós vamos encontrar, na Idade Média, um outro personagem que vai passar por situação semelhante àquele moço rico lá da antiguidade, que vai ter uma postura diferente. Esse cidadão se chamava Francesco Bernardone. Francesco Bernardone. Este cidadão chamado Francesco Bernardone, filho de um comerciante rico, nasceu no ano de 1181, na cidade de Assis, cidade que vai ser descrita por Divaldo Pereira Franco e por César Braga Said, do livro Joana e Jesus. Uma cidade, eles descrevem assim, encravada num monte, cheia de ruas estreitas, de vielas, becos, ladeiras, escadarias, toda ainda em pedra. Então é nessa cidade que nasce esse moço chamado Francesco Bernardone. Há um historiador medievalista, especialista em história medieval, chamado Jacques Le Goff, historiador francês, que ele tem uma obra chamada São Francisco de Assis. E nesta obra, ele diz que na juventude, Francisco levava uma vida normal para os jovens de sua época, participando de jogos, participando do ócio, fazendo ócio, como o costume de ficar sem fazer nada, vou curtir a vida, não vou fazer nada. Nos bate-papos, cantando nas canções. E, segundo esse historiador Jacques Le Goff, o Francesco Bernardone andava sempre na moda. Era um cara que sabia se vestir muito bem e que procurava andar de acordo com a moda da época. Então, o Francesco Bernardone, né, ele era esse tipo de rapaz comum, muito parecido com aquele moço rico da história de Jesus, que encontra Jesus lá, que vai buscar Jesus por causa do vazio existencial. O Francesco Bernardone tinha características muito semelhantes. Era um cara rico, filho de um comerciante importante de Assis. Era um cara que tinha bens, que tinha belas roupas, ele estava sempre na moda, né? Ele usava, de certo, lá a grife do jacarezinho, né? Lá, então, né? Era um cara que estava sempre muito bem vestido, né?
Era aquele cara alegre, animado, estava sempre animado. A mulherada estava sempre em volta dele ali, achava ele bonitão, né? É o cara bonitão, é o cara bem vestido, é o cara rico. Ora, então esse Francesco Bernardone, ele viveu a vida como os jovens da sua época, como os adolescentes vivem, né? Quando ele já estava com mais ou menos seus 20 e poucos anos, 23, 24 anos, ele teve um sonho. Ele teve um sonho onde viu sua casa cheia de uniformes militares de armas. Ele vê a casa dele, veja que coisa interessante, né? No sonho, a casa cheia de armaduras, de armas. E aí ele vai então orar. Isso tudo sonho, né? Ele vai orar na igreja de São Damiano e ouve uma voz quando está na igreja de São Damiano. E aí essa voz diz para ele o seguinte: não vês que a minha igreja está a desabar? Vai, pois, e restaura-a para mim. Então, o Francisco, ele ouve essa voz que o chamava para restaurar a igreja. Para restaurar a igreja. E é muito interessante, porque num primeiro momento, o Francisco interpreta isso como ir para as cruzadas, ir para a guerra. E ele chega a ir. Só que no acampamento ele tem uma febre muito grande. E aí ele entende diferente o significado daquele restaurar a igreja. E aí vai se dar a conversão de Francesco Bernardone, né? E ele vai passar então a ser conhecido como Francisco de Assis. Ele passa então a ser Francisco de Assis. A conversão de Francisco, ela vai se dar em primeiro lugar pela renúncia ao dinheiro e aos bens materiais. Vejam bem, se dá pela renúncia ao dinheiro e aos bens materiais. E esta fala sobre a conversão de Francisco e essa renúncia está também na obra, vejam bem, não é no Evangelho, não é em nenhum livro teológico, mas é na obra do historiador Jacques Le Goff. É esse medievalista francês que cita no seu livro São Francisco de Assis, isso está na página 64 do livro, cita tudo isso que eu acabei de falar, da conversão que se dá, né? A partir desse momento em que ele ouve a voz, em que ele interpreta que aquilo era necessário que fosse para as cruzadas, vai ter a febre e tal, mas a conversão dele, de fato, vai se dar quando ele decide renunciar. Então, Francisco de Assis, o nosso Francesco Bernardone, ele, quando ele decide por renunciar, e aí eu fico imaginando a cena do momento, a cena que é descrita, porque o Francisco é levado pelo pai à presença do bispo de Assis, e ali tenta-se convencer ele de que, peraí, o que você está pensando, o que você está querendo fazer? E ele se despe literalmente das roupas. Literalmente. Ele diz, não, eu não preciso de nada disso. E aí alguém vem e cobre ele com o manto, ele amarra uma cordinha na cintura, e assim ele sai, descalço, né? Então ele abdica de toda aquela vida que ele tinha, da vida de conforto, de prazer, de bem-estar, do ponto de vista material. Ele abdica de tudo aquilo e ele vai passar então a buscar Jesus. Ele vai à busca de Jesus a partir daquele momento. Divaldo Pereira Franco e o César Braga Said, no livro Joana e Jesus, afirmam que Francisco veio provar que naquela época, como em qualquer outra,
é possível termos uma relação de posse transitória. Vejam bem, posse transitória. O que significa isso? Eu tenho um amigo que dizia o seguinte: caixão não tem gaveta. Não adianta você querer levar para o plano espiritual o dinheiro que você tem, as joias que você tem, porque caixão não tem gaveta. Então não adianta querer isso. Quer dizer, o que nós temos na terra nós usamos aqui. Nós temos o usufruto disso. Mas quando nós partimos para o plano espiritual, estas coisas materiais vão ficar. Porque a posse desses bens é transitória. A nossa verdadeira posse é aquilo que está dentro de nós. É o que nós temos interiormente. Essa é a nossa posse legítima. É a nossa posse verdadeira. Aquilo que nós temos fisicamente é transitório, é passageiro. Nós usufruímos disso enquanto estamos aqui. E Francisco, então, ele vai entender, no momento da sua conversão, segundo Divaldo Pereira Franco e o Braga Said, que esta posse que nós temos é transitória. E Divaldo e Braga Said vão além, ao dizer que é possível socializarmos o que possuímos com quem tem menos, pois tudo um dia será restituído à vida, e levaremos apenas os tesouros amealhados no coração. Então, quando partimos da terra, não vamos levar os bens materiais, vamos levar aquilo que temos dentro de nós, aquilo que está interiormente em nós. E Francisco de Assis, ele vai compreender perfeitamente esta proposta de Jesus. Ele consegue entender aquilo que o moço rico não entendeu. Francisco entende perfeitamente. Embora no começo ele possa ter pensado uma outra coisa, quando ele pensa em ir para as cruzadas, por exemplo, mas logo ele reinterpreta aquilo, ele ressignifica aquele pensamento e ele passa a compreender qual era o objetivo real da sua vida. Ele passa a compreender perfeitamente isso. Tem um fato muito interessante que é narrado também pelo historiador Jacques Legoff, que o Francisco de Assis vai ter um protetor dentro da igreja chamado Cardeal Ugolino. O Cardeal Ugolino vai ser aquele que vai, quando Francisco se propõe a ir conversar com o Papa para fazer a reforma da igreja, porque Francisco faz essa proposta, ele diz: olha, a igreja precisa mudar. A igreja precisa mudar. Só que ele não tinha ideia de romper com a igreja. Ele não queria romper, ele queria continuar dentro da igreja, porém mudando o modo de ser da igreja. Então a igreja, ela vinha muito envolvida em questões materiais, em questões políticas, e Francisco de Assis ele queria alterar o curso dessa coisa, ele queria mudar isso. Ele entendia que era preciso reformar a igreja, trazendo a igreja para aquelas características do cristianismo primitivo. Porque é muito importante aqui fazer um parênteses. Vejam bem, Jesus faz o seu magistério, ensina, os apóstolos saem a divulgar a Boa Nova, a Boa Nova vai sendo espalhada, vai sendo levada para outras populações, inclusive, e aí nós temos a figura de Paulo de Tarso como um dos grandes expoentes na divulgação da Boa Nova, e isso vai até o século IV, onde os cristãos vinham sendo também perseguidos pelo Estado romano, que era a grande potência da época, o grande poderio militar e econômico mundial da época era o Império Romano. E o Império perseguiu então os cristãos até o século IV. No século IV, primeiramente com o imperador Constantino, vem o edito que dá liberdade de culto aos cristãos. E mais tarde, um pouco mais tarde, ainda no século IV, outro imperador, que é o Teodósio, vai tornar, vejam bem,
o cristianismo religião oficial de Roma. E aí está o grande problema. Quando o cristianismo se torna a religião oficial de Roma, ocorre um sincretismo. Mistura-se os princípios cristãos, a essência do cristianismo, com a cultura pagã, a cultura romana. E a igreja, então, ela vai passar a receber as influências do império. Os próprios cargos, como bispo, por exemplo, são cargos de origem romana. Diocese era uma denominação territorial romana. Então, a igreja passa a mudar muito. E quando Francisco de Assis inicia a sua tarefa de reconstruir a igreja, a que ele foi convocado, essa reconstrução da igreja era restaurar o cristianismo primitivo. Então, Francisco de Assis ele tem clareza disso e ele vai ao Papa. Ele não vai se subordinar e querer fazer uma coisa sem o consentimento papal. Ele vai ao Papa. E quem vai intermediar o diálogo de Francisco com o Papa, segundo Jacques Le Goff, é o cardeal Ugolino, que é seu protetor. Então, Francisco vai ao Papa, ele propõe ao Papa a criação de uma nova ordem religiosa, que seria a ordem franciscana. E o Papa, então, diz que ele deveria, então, escrever as normas, as regras, né? O que eles chamam das regras daquela ordem religiosa. Francisco escreve. E quando o Francisco entrega para o cardeal Ugolino entrega ao Papa, o Papa diz, não, isso aqui não pode. Isso aqui vai acabar com a igreja. Então, o Papa faz com que o cardeal Ugolino reescrevesse a regra feita por Francisco, porque senão a igreja, né, naqueles padrões, quer dizer, tudo aquilo, todos os privilégios que o alto clero tinha se perderiam. Né? E a proposta de Francisco era a proposta da volta à simplicidade. Né? E então o cardeal Ugolino vai reescrever, o que aliás deixa Francisco muito triste. Francisco fica muito triste quando ele fica sabendo que a sua regra foi reescrita. Né? E isso vai levar ele assim, a um sentimento até um tanto quanto melancólico, depressivo em alguns momentos ali. Mas aqui é importante a gente pensar também em quais eram as características de Francisco de Assis, e aí não só de Francisco, mas também de Clara de Assis. Né? Quais são as características desses dois espíritos que estão buscando a transformação do cristianismo da época, a transformação da igreja? Quais são as características desses espíritos? Então, em primeiro lugar, né, uma das características de Francisco e de Clara de Assis também é uma relação terna e amorosa com Deus e a descoberta de Deus na natureza. Não o Deus antropomórfico que a Igreja Católica apresentava. Porque tanto o judaísmo quanto a Igreja Católica, não vou falar do cristianismo, aqui não vou usar o termo cristianismo, mas catolicismo especificamente, traziam a ideia de um Deus antropomórfico, que é aquele Deus que pune, que se vinga, que castiga, que condena ao fogo eterno do inferno, da danação, onde a alma vai penar pelo resto da eternidade. Né? Então, essa era a lógica medieval acerca da imagem de Deus. E Francisco vai ver Deus na natureza. Aliás, Francisco é um dos grandes pioneiros, se não o grande pioneiro, das questões ambientais, que se fala muito hoje, do respeito à natureza. E Francisco de Assis é um desses grandes pioneiros da questão ambientalista. Outra característica de Francisco, um amor simples a todas as criaturas, vivenciadas como irmãos e irmãs. Para Francisco de Assis, todos são irmãos. Ora, esta concepção, a doutrina espírita vem nos ensinar que todos nós somos filhos do mesmo Pai
e que somos todos espíritos criados simples e ignorantes, e que vamos progredindo ao longo das diversas existências, das diversas reencarnações, para chegarmos a um dia à perfeição relativa. E Francisco já percebia isso e já entendia que todos somos irmãos. Porque quando nós pensamos a reencarnação, nós precisamos compreender que hoje nós podemos nascer na família X e ter o sobrenome, por exemplo, Oswald. Vou usar aqui o meu. Né? Mas numa próxima encarnação, eu posso nascer na família Silva, na família Andrade, na família Vieira, na família Legoff, enfim. Né? Porque nós somos cidadãos do universo. Nós somos cidadãos do universo. A nossa pátria é o universo. A bem da verdade. Então, como nós somos esses cidadãos do universo e que estamos constantemente reencarnando, e vamos reencarnar em diferentes países, em diferentes famílias. Então, a gente recorre até àquele ensinamento de Jesus: quem é minha mãe, quem são meus irmãos? Quando ele responde a questão dizendo assim: todo aquele que faz a vontade do meu Pai, né? Ou seja, a vontade de Deus, é meu irmão, minha irmã, minha mãe. Né? Então, essa questão de irmãos e irmãs, ela é muito ampla, porque nós não estamos limitados a uma única família, como não estamos limitados a uma única existência. E Francisco de Assis tinha essa percepção. Ele entendia perfeitamente que todos são irmãos, que todos são criaturas do mesmo Pai que é Deus, que o Espiritismo vem nos ensinar, que é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, na questão número 1 do Livro dos Espíritos. Então, Francisco de Assis ele tem essa percepção muito clara do que é Deus, né? E que nós somos todos irmãos e irmãs. Francisco tem outra característica, que é o caminho da simplicidade. Ele vai abdicar de todos aqueles bens que ele tinha para se tornar uma pessoa que vai viver de um modo muito simples. Uma outra característica, e que essa é muito difícil, principalmente nesses dias de hoje, da gente cultivar, é a confiança quase infantil na bondade das pessoas. Então Francisco acreditava que o ser humano é bom. Que o ser humano é bom. Ele pensava dessa forma. Ele entendia a humanidade como uma humanidade que podia ser boa. Né? Ele era o Senhor Alegria. O homem alegria. Né? Ele tinha uma imperturbável alegria. E uma alegre acolhida com a morte como amiga da vida, a quem ele chamava de irmã morte. A própria morte ele colocava como irmã. Né? Então, Francisco, ele consegue captar de uma forma muito pura o pensamento de Jesus. Ele consegue internalizar aquilo que Jesus ensinou de uma forma muito pura realmente. E ele consegue vivenciar o ser cristão. Francisco inunda a esfera humana de espírito de bem-querença, de paz e de fraternidade, que é uma coisa que nós necessitamos muito nesses dias de hoje. É uma coisa que nós precisamos muito: fraternidade. Fraternidade vem de fratello. Fratello, que é o irmão. É o irmão. Então, nos compreendermos como irmãos, sermos fraternos com os nossos irmãos, é uma necessidade para que a gente possa vencer esses grandes desafios da pós-modernidade, dos quais tratávamos no começo, como, por exemplo, o individualismo, o hedonismo. Né? Francisco vem aclarar para os seus contemporâneos e para nós, nesse século XXI, o sentido da beleza que há em toda a criação. Então, Francisco de Assis consegue perceber toda a beleza da criação, coisa que nós estamos perdendo
Porque ficamos focados no nosso celular, vendo as notícias, aquelas notícias mais tristes, mais contundentes, que nos fazem nos desarmonizarmos. E Francisco, o que ele tem? Ele tem esse olhar, esse olhar para a beleza da criação. E é isso que talvez esteja nos faltando. Então, quando nós somos levados à depressão, por exemplo, é importante a gente pensar em tudo que nos cerca na natureza, em toda a beleza que há nesse planeta, por mais que ele tenha problema de guerras, de conflitos. Mas se nós formos a uma praia e ficarmos observando o mar, aqueles movimentos frequentes das ondas, aquilo nos relaxa e nos dá paz, porque nós estamos em contato com Deus, quando estamos em contato com a natureza. Nós entramos em contato com Deus. Quando nós estamos debaixo de uma árvore, temos algumas árvores no meio do pomar, ali nós também estamos em contato com Deus. E é preciso que a gente também procure se integrar, como Francisco se integrava à natureza, para que a gente se beneficie das energias que a natureza nos traz. Porque quando nós estamos relaxando perante um ambiente como o mar ou no meio das árvores, a nossa sintonia mental muda, a nossa faixa do pensamento muda, e aí nós conseguimos nos conectar com a espiritualidade, nos conectar com Deus. Então é isso que nos faz falta nos dias de hoje. Uma outra característica de Francisco de Assis é que ele era um amante da poesia, um amante dos jograis, do sol, das andorinhas, vivia junto à natureza, na simplicidade, na alegria, na pobreza, na fé, enfim. Então, o que Francisco fez foi romper com uma ordem vigente, com aquilo que existia na sua época. Isso quem afirma é Edivaldo Pereira Franco, na obra que já falamos, Joana e Jesus. Então ele rompe com aquela ordem vigente daquele momento, e passa a levar o que Edivaldo escreve aqui como uma vida ecologicamente correta. Portanto, um precursor realmente das questões ambientais. Sem consumismo, sem falsas necessidades. E ele cria uma comunidade, que é a comunidade franciscana, onde tudo era repartido e dado aos pobres, na certeza de que nada lhes faltaria, como ensinou Jesus. Então, essas são as características de Francisco de Assis. Ele vai mostrar que religião e alegria são perfeitamente compatíveis, porque o Evangelho é a boa nova. E que a verdadeira religiosidade é alegre, não é lúgubre, não é a pessoa fechar o seu semblante e se afastar da vida. Se nós pegarmos o capítulo do Evangelho que trata do homem de bem, nós vamos ver lá que num trecho do texto diz assim, que nós temos que viver como vivem os homens do mundo. E Francisco fazia isso. Só que ele conseguiu fazer com que não vivesse somente dos interesses mundanos, materiais, mas que buscasse na convivência com as pessoas uma vida normal, mas uma vida simples. Uma vida normal, mas uma vida alegre. E para Francisco de Assis, a figura de Jesus lhe bastava como modelo e guia. E foi essa figura que ele desejou reviver, e acordar nas consciências de sua época. Então, o que Francisco queria, acima de tudo, era fazer com que as pessoas compreendessem a verdadeira mensagem de Jesus. Então, esse apostolado de Francisco de Assis, ele se dirige a todas as pessoas. Ele não é só para a ordem franciscana,
mas é para todos, porque todos são os irmãos e irmãs de Francisco. Então, é para todas as pessoas. Né? O Espírito Emmanuel nos fala na obra Caminho da Luz que o esforço poderoso do missionário, todavia, se não conseguiu mudar a corrente de ambições dos papas romanos, deixou traços fulgurantes de sua passagem pelo planeta. Aqui a referência que o Espírito Emmanuel faz na obra A Caminho da Luz, na página 160, sobre Francisco de Assis. Então, nós vimos até aqui as escolhas feitas por dois jovens, por dois moços, representados naquele jovem que busca Jesus, lá, há 2000 anos atrás, o moço rico, e que não lhe segue a proposta. E Francesco Bernardone, que vai se tornar o Francisco de Assis, e que vai acolher a proposta de Jesus, que vai transformar a sua vida, e que vai deixar uma marca indelével nas páginas da história, a ponto de ser estudado por um historiador medievalista francês. Então, o Francisco de Assis, ele nos deixa um grande exemplo. E nós que fazemos parte desta casa, que é a Sociedade Espírita Francisco de Assis, nascida no dia 20 de janeiro de 1912, quando um grupo reunido na Rua Santana dá início ao que se chamou Grupo Espírita Francisco de Assis. Casa esta que veio se transformando ao longo de mais de um século de existência, mas que honra muito o nome do seu patrono, de Francisco de Assis. Porque nesta casa se buscou ao longo desses 111 anos se estabelecer a fraternidade, se estabelecer como meta a simplicidade. Acima de tudo, evocar os ensinos de Jesus, como Francisco de Assis fazia. Buscar compreender as pessoas como nossos irmãos. Então essa casa de Francisco de Assis, que vem se desenvolvendo ao longo de 111 anos, ela muito bem representa o nome do seu patrono. Ela honra o nome do seu patrono. Porque ela tem a preocupação de cuidar das pessoas, como por exemplo, através do Lar das Vovozinhas Balbina Branca, onde são acolhidas 40 irmãs, 40 senhoras, que são tratadas com humanidade, com dignidade, naquele momento mais difícil das suas vidas. Então, esta casa, ela vem cumprindo o papel e vem muito bem representando a figura do seu patrono ao longo desses 111 anos de história. O Espiritismo chega a Ponta Grossa, nós já falamos isso em outras ocasiões aqui, com Hugo Mendes da Borja Reis, em 1908, que era um jornalista. Depois, em 1911, vem os militares do 5º Regimento de Infantaria, que se instala em Uvaranas, não é o 13, não tem nada a ver com o 13. O 5º Regimento permanece em Ponta Grossa entre 1910 e 1917, e os militares do 5º fundam o Grupo Espírita Allan Kardec. Da fusão desse grupo de militares com um grupo de civis é que surge o Grupo Espírita Francisco de Assis, e que vai então construir toda essa trajetória histórica que hoje culmina em 111 anos de trabalho de assistência a todos os necessitados, desde o grupo lá do recém-nascido, que faz costuras para as mães, já teve creche, já teve albergue, já teve uma farmácia homeopática, que aliás, durante a gripe espanhola de 1918, esta farmácia homeopática forneceu cerca de 30 mil doses de homeopatia para o combate à gripe espanhola, e a Sociedade Espírita Francisco de Assis serviu também como enfermaria, naquela época, pela falta de leitos na cidade,
serviu como enfermaria para os doentes da gripe espanhola, em 1918. Então, esta casa ela vem prestando um serviço à comunidade pontagrossense, baseada nesse amor que caracteriza o seu patrono, que é Francesco Bernardone ou Francisco de Assis. E para que nós encerremos aqui a nossa fala de hoje, nós buscamos refletir um pouco sobre a chamada oração de Francisco de Assis, que dizem os historiadores que não necessariamente tenha sido ele que a escreveu, não se sabe exatamente, não há provas, mas que nos traz uma mensagem belíssima, quando diz: Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar do que ser consolado, compreender do que ser compreendido, amar do que ser amado, pois é dando que se recebe, e é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna, que é a vida do espírito imortal, que é a vida da alma imortal de todos nós, que a doutrina espírita esclarece, que fomos criados para um dia, depois de lapidados, depois do diamante bruto ser lapidado e mostrar o seu brilho, chegarmos a um patamar de espíritos puros, dentro da escala espírita. Que Jesus nos ampare e abençoe, que Francisco de Assis, patrono dessa casa, seja para nós também um exemplo a ser seguido, e que nós possamos, mesmo que pouco a pouco, ir nos despojando das nossas mazelas, não só das roupas, não só das coisas materiais, mas principalmente das nossas mazelas para o nosso próprio benefício, para que nós possamos alcançar o nosso aperfeiçoamento. Porque o Espiritismo nos ensina que estamos na Terra para buscar o nosso aprimoramento intelectual, mas principalmente o nosso aprimoramento moral. Muita paz a todos, um bom domingo, uma boa semana, e que Jesus continue a nos abençoar. Muito obrigado pela atenção e pela paciência de todos. Nossos agradecimentos ao Fábio por ter acolhido o nosso convite e também pela magnífica mensagem que nos trouxe na manhã de hoje, homenageando o nosso patrono, que cuida da nossa casa, que pedimos que cuide de nós. Nós convidamos a todos para a palestra do próximo domingo, que estará a cargo do nosso companheiro Marcos Wagner Loureiro, está trabalhando na nossa casa aqui, mas ele é oriundo do estado do Mato Grosso do Sul, onde ele desenvolve outras atividades profissionais e veio transferido para a nossa cidade. Então nós teremos a alegria de, pela primeira vez, estarmos acompanhando a palestra do nosso companheiro Marcos. Ficam todos convidados.
encerrando nossa reunião de hoje, nós vamos fazer o nosso agradecimento a Deus e a Jesus por essa oportunidade que tivemos de convívio e de estudo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e sempre, Senhor. Perdoa nossas dívidas como perdoamos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentações dos maus, mas livra-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja. Um bom domingo e uma boa semana a todos.